Mas recentemente a gente também teve a sua presença aqui na Valetec. Eu gostaria que tu pudesses comentar a respeito, porque também foi um momento muito importante para que a Valetec também possa fomentar esse desenvolvimento. Então, que tu pudesses contar, ou se tem algum plano especial também para a cidade de Novo Hamburgo. Eu fui muitos anos gestor da Valetec, não é por isso que a gente está fazendo esse investimento, mas sim porque a Valetec acaba ocupando um papel importante no desenvolvimento do Estado. De fato, o governador nos orienta que nós tenhamos uma ação não apenas de um governo de carta de intenções, mas que a gente faça um governo de ações. Então não adianta prometermos as coisas, nós temos que cumprir e realizar. E a gente já tomou duas medidas no início do governo, que são bem importantes, apoiadas muito pelo governador, que foi, em fevereiro, né, o lançamento de editais da FAPERGS no valor de quase 30 milhões. Então, nós fizemos numa única vez um lançamento de vários editais que financiam a pesquisa e a inovação via a Fundação de Amparo à Pesquisa no valor de 29,6 milhões de reais. Então, é um investimento direto na ação das universidades e dos parques, logicamente da sociedade. Agora, nós estamos fazendo a liberação de recursos para os parques tecnológicos. Então, os dois primeiros parques que tiveram seus projetos aprovados, e por que tiveram seus projetos aprovados? Porque são parques que já têm uma certa consolidação, a Valetec e o Tecnocinos. Então, um valor expressivo aqui para o Vale de 1,4 milhões de reais, que vão financiar laboratórios, vão financiar a internacionalização das nossas empresas, vão financiar a prestação de serviços entre a universidade e a empresa, e que vai repercutir muito no produto e na renda de todos os cidadãos aqui do Vale. Sobre a Valetec, e aí é uma questão especial, ela foi criada há cerca de 10 anos atrás e originalmente a sua ideia era se constituir em Novo Hamburgo. Por uma visão assim muito positiva da Prefeitura de Campo Bom, na época o prefeito Giovanni Feltz, primeira unidade da Valetec se constitui em Campo Bom. Né? E lá tem uma unidade com uma característica industrial. Né? São lotes que recebem empresas que têm uma característica mais voltada à produção de bens, à indústria. Nós temos agora outros planos para a Valetec. Por exemplo, em Novo Hamburgo se constitui uma unidade aqui em Hamburgo Velho, voltada às empresas criativas. O que são as empresas criativas? As produtoras de jingles, empresas de design, empresas que fazem produtos para telefonia móvel, games, né? E também para as empresas de base tecnológica da tecnologia da informação e comunicação. Então é uma característica bem diferente e complementar. A Hamburg Tech, exato. A unidade aqui vai ter um batismo de Hamburg Tech, mas que é a mesma estrutura da Valetec. Nós temos a Valetec em Campo Bom, com características industriais. Temos a Hamburg Tech, que é da Valetec aqui em Novo Hamburgo, com algumas características mais voltadas às empresas criativas e às empresas de TIC. E vamos ter agora também as empresas em Estância Velha, voltadas mais a uma outra área industrial, não tão de base tecnológica, mas que são complementares. Então a Valetec está tendo essa percepção regional, né, e funciona como uma governança, como harmonizar os interesses, não fazendo as cidades competir, não tirando investimento de uma cidade para outra, mas pelo contrário, colocando a região no mapa dos investimentos. Então, essa questão de evitar o canibalismo entre os municípios, de potencializar aquilo que são as expertises e as questões mais importantes de cada município, de apoiar os projetos que são característicos, a Valetec acho que vem cumprindo. E agora a assinatura com a Prefeitura definitiva do convênio da Valetec e da Hamburg Tech, e também o repasse do Governo do Estado através da Secretaria dos Recursos para a Valetec, são esses primeiros passos. Mas não vão parar por aí. Nós temos assim, grandes planos para esse ano, nós poderemos, ao decorrer do mês de março ou abril, lançar um novo edital para os parques tecnológicos, são mais 12 milhões, de um total de 22 que a gente quer lançar esse ano com os recursos próprios, fora a captação que a gente vai realizar. Então, há uma articulação muito grande, liderada pelo nosso governador, com o governo federal, do ponto de vista de que o Rio Grande do Sul está alinhado com as políticas industriais, científicas e tecnológicas do Brasil. E o Brasil está alinhado com as políticas científicas e tecnológicas do mundo. Então, pela primeira vez em muitos anos, isso é um ponto positivo, Joelma, a gente tem acesso aos recursos do governo federal e o governador, com a sua liderança, com a sua experiência, tem nos ajudado muito no sentido de captar
esses recursos do governo federal e fazer os investimentos aqui. Exatamente, seria essa a próxima pergunta, né? Então, como está o país com relação ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e desenvolvimento tecnológico? Então, existe esse alinhamento que é muito positivo. Existe um total alinhamento do governo Tarso, da Secretaria, com o governo federal. Quando eu digo total alinhamento, porque o governo há 8 anos vem trabalhando com uma política de ciência e tecnologia, né, com uma política de desenvolvimento, e o nosso Estado esteve fora desse eixo. Então agora a gente reconstitui essa ligação e coloca novamente... Então, um exemplo é o nosso polo naval, lá em Rio Grande, que vai irradiar para toda a região sul uma possibilidade de crescimento muito grande. O Estado sabe que não pode apenas acreditar que a construção de navios e de plataformas, que vão durar 8 a 10 anos, que vão injetar bilhões de dólares, se isso não for aproveitado, se esses recursos não forem investidos em ações produtivas, na criação de novas cadeias com valor agregado, aproveitando toda a questão do petróleo e gás, e também, mesmo o Rio Grande do Sul não sendo ainda um produtor de petróleo, mas poder se inserir na produção de equipamentos para o pré-sal, se nós não potencializarmos isso, a gente daqui a uns anos vai restaurar apenas os diques lá em Rio Grande e não fica desenvolvimento nenhum. Então há toda uma preocupação, um estudo, um esforço do governo e de várias secretarias, inclusive da nossa, de como aproveitar esses recursos que vão ser investidos e criar formação de recursos humanos qualificados para essas áreas de petróleo e gás, geração de mais empregos, fazer o crescimento das empresas e colocando elas num padrão internacional, porque quem produz para uma plataforma produzida no Brasil pode produzir para a plataforma e para embarcados em qualquer parte do mundo. Então vai colocar as empresas num padrão internacional. Isso tem que constituir políticas de investir na área de microeletrônica, na área de petróleo, na área de gás, na área de formação de recursos humanos. Então nós estamos muito preocupados e atentos a essa questão. Só para te dar um exemplo, também essa questão de captar recursos via Ministério da Educação e Cultura, via Ministério da Ciência e Tecnologia para os projetos. Os recursos do Tesouro Estadual são relativamente pequenos, a capacidade de investimento, até pelas questões estruturais do Estado, são mais restritas. Mas se a gente tem um alinhamento, e se tem bons projetos, e se tem uma liderança política, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E eu estou bastante otimista, não devo ainda falar dos números, mas nesses primeiros 60 dias trabalhamos em muitos projetos ligados à CAPES, ligados ao CNPq, ao MCT e a outros órgãos do governo, ao próprio BNDES, ao Banco Mundial, onde a questão mesmo dos financiamentos e empréstimos internacionais, elas vão ser investidas em desenvolvimento. Então, essa é uma boa característica. Na verdade, então, um convite já fica, né, para um próximo encontro que tu possas trazer mais dados e números, né, para os nossos telespectadores aqui da TV Fevale. E a tua satisfação, enfim, Kleber, com esse novo desafio, como tu bem apontaste no início do programa, com essas mudanças todas, mas é um desafio muito grande, é uma nova experiência na tua vida, que realmente tem toda essa tua bagagem acadêmica, né, da parte privada e da própria Fevale, principalmente ao longo de 15 anos que tu esteve junto, né, na pró-reitoria. E hoje, como tu te sentes com todos esses desafios na tua vida, né? Porque realmente são 4 anos, mas o que vai impactar, né? Havendo a realização de tantos projetos, pelo visto, muitos projetos que estão em andamentos que virão, mas que vão impactar diretamente na sociedade. E com esse alinhamento, então, também com o governo federal. Joelma, é uma experiência completamente nova, é muito desafiadora, é muito excitante do ponto de vista que a gente pode ser um ator importante na construção de uma sociedade rio-grandense diferenciada. Isso me motiva muito, o desafio me motiva muito, essa questão empreendedora me motiva muito. Também, assim, acreditamos e acredito nessa proposta política, né, de desenvolvimento para o Estado, de modelo de desenvolvimento. Eu acho que se nós tivermos êxito, claro, nós não podemos em 3 ou 4 anos fazer o que não foi feito em muitos anos, mas pelo menos colocar, né, o Estado num caminho. Eu acredito que vai ser um Rio Grande do Sul diferenciado. Para as novas gerações vai ser muito mais importante do que para a gente, da nossa geração. Mas esse desafio é que me move. Ele é um desafio difícil, é um desafio cansativo,
requer assim sacrifícios pessoais, familiares, de toda a ordem. Né? A atividade que eu desenvolvi aqui na Fevale é uma atividade que eu gostava e gosto muito de exercer, o exercício da docência, a gestão de áreas de tecnologia, o trabalho com os alunos, os programas de mestrado, doutorado, então era uma coisa que me deixava bem realizado. Só que agora a gente passa para um outro patamar e deixa de olhar uma cidade, uma universidade e passa a olhar o Estado. Então o desafio ele multiplica por 1000. Né? Agora, estou encarando como grande oportunidade de aprender. Né? Acho que a gente aprende muito com essas questões, principalmente saindo da iniciativa privada e indo para uma esfera pública e já diretamente numa secretaria com uma responsabilidade que o governador nos deu muito, muito grande. Então é uma chance também pessoal importante e eu acho que para a região e para a universidade também. Eu acho que a Fevale tem que aproveitar essa estada minha na secretaria, aproveitar e usá-la, né? O município e a região também. Eu, acima de tudo, sou um cidadão que de Novo Hamburgo estou lá e que a gente pode, às vezes, dar voz e dar vida a muitos projetos que estão sendo colocados ali. Obviamente que tem toda uma questão da própria articulação, mas eu acho que é uma oportunidade também para todos nós aí da região do Vale dos Sinos, termos lá um representante no governo Tarso Genro. O que muito nos orgulha. Bom, Kleber, e alguma mensagem final, algum recado, alguma questão que tu ainda consideres importante mencionar, o que não foi abordado? Eu acho que todos nós temos um desafio e talvez que a gente acredite nesse desafio, né? E pense que é possível fazer as coisas diferentes e ter uma sociedade também diferente. Às vezes mexer no ponto de conforto de cada um, né? A gente entender as diferenças que existem entre nós e os outros, essa complexidade do mundo, e que nem sempre os nossos interesses são os interesses da coletividade. Então talvez essa mensagem que eu digo é assim, vamos empreender, vamos ter uma atitude bem empreendedora e começar a transformar o mundo pela gente, né, que acho que é um passo bem importante para se dar. Muito obrigada, então, mais uma vez pela tua presença e te desejamos também, em nome da Fevale, todo sucesso, né, nessa nova empreitada e que com muito êxito e que a gente se encontre muito mais vezes e já fica o convite para a comitiva do governo, com a tua pessoa, também visitar o espaço da Fevale na FIMEC. Estaremos aí na abertura da FIMEC, certamente vamos lá convidar o governador para conhecer mais um pouco na universidade, que ele já conhece. É sempre bom lembrá-lo da importância da nossa universidade para toda a região. Ele esteve ano passado no nosso espaço e reitero então o convite através de ti. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, né? Partilhar um pouco da tua agenda aqui no nosso programa. E também obrigada pela sua audiência. Estivemos conversando hoje com o professor Kleber Cristiano Prodanov. Até o nosso próximo encontro.